Aí, ó, estamos de volta já, ó. Hello. Tá vendo? Ó? Maravilhas da tecnologia. Estão conosco ainda, será? Tamo A aqui. Clé, a Alice, a Marília. Muito obrigado, viu, meninas? A Cláudia. Você é louco, que hein? lindas. Aí sim. Vocês são Gente, a melhor vocês são audiência que demais. alguém podia sonhar. Pois é. Um dia, se a gente tiver audiência grande, assim, né? Nós vamos lembrar desse momento aqui, né? Eram 9 pessoas, só entre 9. Só entre 9. Oh. Muito bem. Não, e a gente vai bolar um dia um encontro, a gente vai fazer um podcast com as convidadas. Amei. Com plateia, né? Será que a Erika tá aqui ainda também? Acho que Minhas deve estar. amigas. Seus nenéns. Não vejo a hora de conhecer os Ah lá, babies delas. gente. Vou ficar de A babado. Dani falou, viu? Olha lá, tá vendo? Isso é Já se inglês pra candidatou. eles. Se você não está percebendo, essa é a continuidade de uma conversa que nós iniciamos na semana passada, para você que está vendo no gravado, e que iniciamos minutos atrás para quem está vendo ao vivo aqui. Então, seja mais uma vez bem-vindo ao Sal Podcast. Conosco. Aê. Muito bem, muito obrigado. E muito obrigado aos nossos patrocinadores que estão desfilando aqui pelos pés da nossa tela, nos rodapés da tela. Roda Mulk, Doc Fácil, Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spine Head. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, fofuchos. Então, na semana passada, a Mônica me fez uma pergunta. Na semana passada. Ela Nossa, faz tempo. ela não tô tava com lembrando essa da mesma pergunta. roupa e a Maria também. É? Acho que eu vou pedir que para eu diminuir um perguntei pouquinho o mesmo? ar sobre os filhos. Como é que faz com os filhos? Tá, lembrei. A semana passada. Não, mas você acredita que eu esqueci? Mas Valeu, eu também. valeu. Eu fiquei, Obrigado. nossa, porque ele falou Que semana pergunta passada, foi né? essa? Eu lembrei. Foi na agora. semana passada, não foi minutos anteriores aqui, em que a Mônica perguntou Ah, assim... ainda bem que estamos entre amigos aqui. Minhas amigas já sabem que a ferritina baixa aqui, ó, altera minha Memória. minha memória. Circulação. E aí, a Mônica perguntou o seguinte, com essa história de bullying, como é que a gente faz com o filho? Hoje em dia, Daqui a pouco a gente vai contar uma história sem revelar nomes. Ai, meu Deus, o que você vai contar? De uma história Cuidado. do menino Ai, que ai. sofreu bullying. Bom, aí, quem aqui nunca sofreu bullying? Certo? Eu era o cabeçudo. Produção? Você era quem? Quem eu era? Eu era a Isabel. Os velhos As vão meninas lembrar. me chamavam de Elisabel, porque eu fazia mesmo escova no cabelo. Que Eu pedia bruxas. pra minha tia alisar meu cabelo. Ó, a Cleia lembra. E eu não tava nem aí, gente. Eu passava, os meninos, hein, Misual, pensa bem. Ai, Elisabel, e eu... Tipo, É isso. beleza. Tipo, vocês É. acham mesmo que eu vou me preocupar? O cabelo é meu, eu tô lá, eu gosto de esticar o cabelo, me deixa. Tipo, Bom, quem é... Tipo, meu cabelo tá mais bonito que o seu, né? Então. Então, nossa. quer dizer, quando a gente pensa, né, os que conhecem um pouco aquela linha do Dr. Ítalo, enfim, que já ouviram falar sobre os temperamentos, sobre as camadas da personalidade e tal, sabem que na quarta camada da personalidade, que deveria acontecer só na infância, mas que infelizmente a maior parte das pessoas que conhecemos morrerá na quarta camada, que é uma espécie de uma infância da personalidade, o indivíduo, ele tá desenvolvendo o seu universo afetivo e, portanto, ele precisa de aprovação. Certo? Então, quando você pensa... A Cleia, o meu era garrafinha, 4 olhos, perna longa. Já falaram lá em cima que era pica-pau, freio de... Alice, freio de burro, eu tive a no meu aparelho, freio de burro. O que era a Cláudia mesmo? Também Pica-pau, pica-pau. Olivia Palito. Olivia Palito. Então, e tinha um moleque lá no nosso bairro, o Juca, o Juninho, que ele colocava apelido em todo mundo. Que peste, mano. É engraçado demais. Tem umas pessoas que são assim mesmo, né? Então, aí o que eu tava dizendo é o seguinte. Quando você é criança, tudo que você precisa é a busca da aprovação do outro. Tem um momento que se sucede, que é o da adolescência ou da pré-adolescência, né, enfim, que é a época que os meninos começam a fazer bullying. E pode observar que bullying antigamente era uma coisa mais dos meninos, ele é uma coisa mais masculina. O bullying é uma coisa mais masculina. Pelo menos era. Eu acho que era, né? Por quê? Porque as meninas agora são mais meninotes, né? Né? Tem mais menines hoje em dia, então acontece essas coisas, né? Mas tem aquilo que a Maria Clara falou também, né?
de ser uma mulher ardilosa, de tramar, não sei. Mas eu acho que isso também tem a ver com um pouco da descaracterização da feminilidade. Por mais que não pareça, porque hoje em dia tem muito essa popularização do arquétipo, porque eu sei que não é um arquétipo oficial, mas do arquétipo femme fatale, não sei o que, essa coisa. Ai, porque eu sou bonitona e eu sou malvada. Engraçado, né? Porque você existe a marcha das vadias hoje. Então, você adultiza, mas não amadurece. Claro que não, ao contrário. Exatamente. Então, você quer parecer... Você descreveu muito bem. Você quer parecer velha, quer parecer bonitona, fica... Né, Sim, que mas... tem umas mocinhas que ficam com as caras tudo Quando você esquisita. põe um peso, certo? Um peso sobre uma estrutura frágil, que ela não tá pronta para aguentar. Tá. Certo? Você fragiliza ainda mais. Certo? Então, se você colocar... você pega um exemplo pobre. Se você pega um pinheiro bebê e começa a colocar um monte de bola de Natal nele... não aguenta. Ele não vai aguentar, você vai acabar com o pinheiro, certo? Então, com uma criança é a mesma coisa. Você coloca nela uma carga que não é para ela dar conta. Né? Em vez dela crescer, dela emular aquela carga de maturidade que você está colocando nela, você destrói ela. É o que a gente tem visto. Sim. Então... me perdi um pouco, mas eu estava falando da questão das camadas, da força, da quarta camada, mas tinha uma outra coisa. Que você estava falando que o bullying é uma coisa mais masculina. Sim. E aí os meninos faziam bullying. Enfim, na quinta camada, o cara começa a desenvolver uma força. A motivação principal já não é mais obter a aprovação de alguém. É o de você provar seu ponto. Tá. Portanto, um pouco desse exercício de força, porque lembra, bullying é a dinâmica do comportamento dominante. O jovem, ele tá ali tentando estabelecer essa dominação, essa dominância, certo? Tem algo ali que é mais ou menos normal. Pro cara virar um adulto, ele meio que tem que fazer um teste inútil da sua força. É que alguns ficam menos tempo nessa dinâmica e outros ficam mais. Essa é a questão, né? Então, mas de novo, eu tava falando, você me fez uma pergunta, eu esqueci. Ai, gente, vocês lembram? Que pergunta que eu fiz? Então, sobre os filhos. Como é que a gente lida Isso. quando... muito obrigado. Obrigado, tem Dilly. o bullying hoje? Então, vamos lá. É uma coisa meio normal que numa determinada fase da vida dos seus filhos, se eles não forem retardados no sentido, né? Porque toda vez eu tenho que ficar explicando aqui, porque sempre tem um idiota para querer, né? Um retardado. Que fala, mas ele tá falando das pessoas com deficiência, porque esse não é o termo correto. Não, eu não tô falando de quem é retardado. Retardado você deveria fazer tal coisa e não está fazendo. Você tem 40 anos e vive jogando videogame, você é um retardado. Por quê? Porque você está atrasado. Era para você estar jogando videogame quando você tinha 12 anos, tal. Daí para frente já começa a ficar complicado. Já tem que diminuir, até que quando você tem 18, você fala, mano, eu vou fazer outra coisa, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, não vou ficar jogando videogame. Certo? Então, se o seu filho não for retardado nesse sentido, de que ele ficou estacionado na infância, né? Inclusive porque talvez ele tenha realmente uma condição que o impeça de avançar. Ok, certo? Aqui eu não estou discutindo isso. Se ele não for um retardado, vai chegar uma época em que essa dinâmica de disputa, de medição de força, ela vai se instalar. Vai existir. Certo? Porque isso é próprio da adolescência. Sim. Você deveria achar bom que isso acontecesse, porque significa que o seu filho está crescendo. As pessoas acham mal. Por quê? Porque os maiores retardados desse tempo são os pais, que não suportam o crescimento dos seus filhos e querem, portanto, que eles continuem infantis para poder o pai e a mãe continuar sendo um herói, certo? De um inimputável, de uma pessoa incapaz, de um cara que vai ser um peso para você até o dia que você morrer e depois vai ser um peso para toda a sociedade. Vai ser uma pessoa frustrada, infeliz e um ser humano que não cumpriu a finalidade mesma de existir, certo? Sim. Então, quando chega essa hora, como é que a gente fala para os nossos filhos? Fala, isso aí vai acontecer. Os caras vão achar um defeito em você. Né? É o que vai acontecer, certo? Não seja você o cara que vai medir sua força desta forma. Deixa para medir sua força no jogo de basquete, certo? Nas Olimpíadas de Matemática. Estuda pra caramba para que você consiga chegar no lugar melhor lá, para você ganhar a medalha de ouro. Alguém tem que ganhar essa parada mesmo, entendeu? Mas não vai achar que isso é grande coisa porque você ganhou isso aí.
Isso é só porque você vai fazer um exercício da tua força para ver que você consegue construir alguma coisa para usar isso de uma forma útil quando você for maior, certo? E aí quando você se torna um adulto de verdade, você abandona a competitividade em parte. Porque já não se trata mais de você ser o melhor da sala. Você tem que ser o melhor que você puder ser para cumprir o seu papel na vida. Portanto, amiguinhos, se você é um adulto muito competitivo e se orgulha disso, você é um idiotinha. Não é para adulto ser muito competitivo. Não é. Porque nesse vale de lágrimas que nós vivemos, certo? Isso não faz o menor sentido. Não faz. Até porque se você está fazendo muito mais do que outra pessoa, no que quer que seja, é porque você tem que fazer mais ainda. E aí você tem mais obrigações do que essa pessoa ou que esse conjunto de pessoas. Então não é para você parar para se achar muito especial, porque lembra a história do aquário? Você não é. Não é para você ter muita autoestima. E a questão da competitividade, ela só serve para alimentar essa autoestima. Ela é útil num determinado corte da sua vida, que tem que ser bem breve, que é a adolescência. Se você ficar mais do que 5 anos nessa dinâmica, que eu já acho muito, infelizmente você está perdendo muito tempo. Dos 12 aos 17. Então a gente tem que falar pros filhos Vai que tem o acontecer. bullying mesmo. E que não é para eles bulinarem, Que porque essa coisa é um jeito pouco útil. A competitividade é natural, mas é uma competitividade que se você reconhece alguma força em você, você não precisa diminuir ninguém. E quando alguém tentar te diminuir, você não é o que as pessoas dizem. Isso é uma coisa. E em último caso, dizer para ele que pode acontecer dessa dinâmica ser física e não moral ou verbal. Não, é... Certo? E aí você vai ter que meter o cara no jiu-jitsu, no karatê, no que quer que seja, e ele vai ter que socar alguém. Não tem muito o que fazer. Atenção, mantenedores de escola, muito progressistas, muito pacifistas. Essa conversa não é para vocês, né? Mas o que são as escolas hoje? Fábricas de quê? De idiotas. Eu ia falar gremlins. Fábricas de idiotas, certo? Você está falando mal das escolas, Brincadeira. né? Não, você levantou a mão? Tive a impressão que a nossa plateia ia fazer uma pergunta. Se tiver, pode fazer, viu? Se tiver pergunta, pode fazer, viu, Rafa? Então, o que acontece? Quando eu falo que fábrica de idiotas, não é porque a escola é porque a escola é um ambiente que congrega um monte de gente, que é professor, inspetor, pai de aluno, aluno e tal coisa, e é isso. Ninguém pode sofrer, ninguém pode se frustrar, qualquer coisa chama a direção porque tem que interferir. Tem coisa que as crianças têm que se resolver lá, mano. Cleia acabou de falar uma coisa aqui, ó. O filho dela chegou da escola. Lê aí, Maria, por favor. A Cleia falou: Ei, Fábio e Mônica, o Davi já chegou da escola me falando que o colega tava chamando ele de cabelo de árvore. E eu disse pra ele que era muito bonito ter um cabelo de árvore. KKK. E aí ela fala depois mesmo. Aqui, ó. E disse pra ele, quando o colega chamar ele de novo assim, que ele risse. Eu não sei se fiz certo. Eu acho que fez. Quando você ri de alguém que tenta te ridicularizar, dá um bug na cabeça da pessoa. Dá um Uma bug. tela azul, a pessoa fala, ué. Fala, não colou. Aí ele se sente inferior, ele se sente incapaz, ele se sente inviável, ele foge dessa situação. O bulinador é um covarde. Você precisa lembrar isso e ensinar isso para os seus filhos. O bullying vai acontecer e o que ele está tentando fazer é te diminuir. Se você devolver com uma força proporcional ou até desproporcional, ele vai procurar outro. Certo? Sim. Isso aí aconteceu já, a gente tem exemplos disso com todos os nossos crianças filhos. maiores, né? Para também. qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Fábio, mas isso pode acontecer uma tragédia. Pode, lógico que pode. É evidente que pode. Você não tem controle sobre tudo. Nós estamos falando aqui regra geral. Certo? Uma vez eu falei pro meu filho o seguinte, né? Que ele estava tendo um problema com um menino que era mais forte que ele. Falei, filho, acho que você vai ter que uma hora dar uma porrada na cara desse moleque. Porque o covarde, ele quer a facilidade, é igual o ladrão. Certo? O que o ladrão é? Ele tem uma valentia relativa. Ele não é valente o suficiente para enfrentar uma rotina de trabalho e vencer numa carreira. Certo? E o que o ladrão procura? Procura a presa mais fácil. Sim. O ladrão não quer disputar com você, ele só quer pegar o que é seu. Portanto, ele vai procurar quem tá mais desatento, quem deu mais mole e tal. Essa é a tônica de todo covarde. Você precisa ensinar isso pro seu filho. Ou seja, você tem que botar medo no cara. Eu sei porque eu fui bulinador. Depois que eu apanhei dos caras, não arrumei uma briga com ninguém. E aí eu falei pro Guilherme, filho, você vai ter que dar uma porrada bem dada nesse cara.
Ah, mas eu vou parar na diretoria. Eu falei, deixa que a gente resolve. Aí vamos ver o que dá. Né? Foi então, pai, mas é que sabe o que é? Ele é mais forte que eu. Falei, então aí você vai ter que ir no psicológico. Vira pra ele e fala assim, ô fulano, seguinte, você tá arrumando problema comigo? Qualquer hora dessa, eu vou dar um murro em você. Nós vamos sair na porrada. E eu sei que eu vou perder na briga de você. Só que eu já tô te avisando que eu vou perder na briga. Eu vou ficar com mais raiva de você e você não vai poder mais andar de costa pra nada na escola. Você vai ter que andar encostado em parede, porque a qualquer momento eu posso aparecer e dar uma mochilada em você pelas costas. Posso te dar uma cadeirada. Você não vai ter mais paz. Posso te empurrar numa escada quando você estiver distraído. Você não vai ter paz, cara. Eu sou doido. Ele falou, gente. Ele falou. Falei pra ele, certo? Pensa a cabeça de um moleque de 12 anos, certo? Ouvindo isso de outro moleque de 12 anos. Você acha mesmo que ele vai pagar pra ver? Não. Esquece, meu irmão. Ele fala, mano, eu vou pra outro canto. Vai sair falando pra todo mundo que você é maluco, certo? Sim. E aí teve uma situação que no final das contas, teve um cara que acabou dando uma porrada no Guilherme. Um cara maior que ele, certo? Ele não teve dúvida, ele fechou a mão e devolveu o soco no moleque. No estômago. Ó, Sério? e aqui, ó, você já aproveita, embala e lembra aquela história que a gente já contou aqui também num outro assunto, porque a Alice tá falando aqui no final, ó, que o Otto, filho dela, o Otto tem 6 anos, viu? Levou um chute e foi empurrado na escada Nossa! do escorregador pelo mesmo amigo da escola. Olha, esse menino sempre bate nas crianças. Aí ela Claro. falou pra ele, se ele que falou na escola que se continuar assim, ela vai mandar o filho bater nele. Demorou. Demorou muito. Demorou. E se o seu filho for menor do que ele, pode ensinar a dar uma mochilada. Pode ensinar. Sabe por quê, gente? Isso pode ser uma redenção na vida desse menino que é um agressor. Na minha foi. Eu tô falando de uma relação biográfica. Tô contando o meu exemplo. Os meninos se juntaram, fizeram Uma roda? uma roda em torno de mim e eles estavam com medo, mesmo com todos eles. E um deles, que é o Marcelo, que o apelido dele era zagueiro, até hoje né, que é meu amigo, Marcelo. Sim. Ele foi o cara primeiro que se encorajou, ele me deu um chute exatamente nos Países Baixos. Eu senti alguma dor, mas eu senti mais medo do que dor. No primeiro chute, eu reuni a força que eu tinha, eu empurrei alguém lá, saí correndo, fui pra minha casa. Eu fiquei sem descer no Secap por 1 semana ou mais. Pra ver se os caras esqueciam. Eu estava apavorado de descer. Porque na minha cabeça era o seguinte, eles vão se juntar várias vezes e vão me bater pra sempre, vão se vingar de tudo e tal. Eu fiquei apavorado. Olha. Eu nunca mais entrei numa briga. Ó, mas a sua regra valeu aqui, ó, que o Rafael Dili falou, ó, que ele apanhava muito na escola quando ele era criança. Até que ele decidiu tomar uma atitude, deu uma surtada com o menino, ó, que veio bater nele, e depois disso nunca mais Veja, apanhou. ele não disse que ele nunca mais apanhou do menino, ele nunca mais apanhou. Ah, sim, de ninguém. E com o Guilherme aconteceu isso. Uhum, Ele Guilherme deu uma também. porrada no menino lá, que era maior do que ele, certo? Ninguém mais levou uma com ele. Tem um folgando um pouquinho com ele agora. Então. Mas vai Mas resolver não é isso aí. físico. Claro que vai resolver. E o menino que tá afogando com ele, tá afogando por causa de uma dor. Reforça o argumento. Certo? Reforça o argumento. O que o cara faz? Ele tem uma dor, certo? Que faz ele se sentir menor. Falei isso no episódio anterior. Ele fica tentando derrubar todos em volta para que ele possa se sentir ao menos no mesmo nível, ou colocar os outros para baixo, porque ele não se sente em condições de subir, certo? Só que isso aí é uma coisa que vai acontecer sempre. Não adianta a gente querer poupar os nossos filhos, né? Não tem como. A gente precisa ensiná-los a se defender. Sim. Não tem outro caminho. É Só o pra- que a só gente uma- fala. Eu tinha uma coisa que eu ia complementar. Sim, muito provavelmente a criança que devolve, né? Tem um vídeo muito famoso de um gordinho que tomava chute, pegou um moleque, virou de ponta cabeça e socou ele no chão. O cara vira um herói na escola. Quando o Guilherme bateu no moleque, certo? Você acha que eu vou dar bronca no Guilherme? Vou dar bronca com a Cebola, meu irmão. Fizemos festa pra ele, certo? Teve uma outra figura graduada que fez festa Eu pra vou ele contar. também. Neste dia, nós receberíamos um padre, amigo nosso, pra almoçar com a gente. Sim. E eu tava terminando o almoço e fui buscar o Guilherme na escola. E aí, cadê que eu voltava? Porque aí me avisaram, né? Ó, o Guilherme está na coordenação da escola. Eu, meu senhor, o que aconteceu? Eu já fiquei assim, desesperada. E o Fábio conversando com o padre lá, esperando.
Aí eu mando uma mensagem pro Fábio e falo, Fábio, tô demorando aqui porque o Guilherme tá na coordenação que diz que saiu na mão com outro aluno. E eu vi, na verdade, foi uma aluna falando, porque assim, eu até brinquei na hora, né? Eu falei assim, alguém falou assim, olha lá a mãe do Guilherme. O Guilherme tá na coordenação. E eu pensei, ué, foi passear na coordenação? O que foi fazer na coordenação? E aí, daqui a pouco veio uma menina e falou pra moça do portão, né? Não, tia, o Guilherme tá na coordenação porque ele saiu na mão com outro menino. A moça olhou pra mim e fez assim, a mãe dele aqui, tipo... E eu já desesperada, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu, né? E aí, enfim, acabamos vindo embora, eu conversei com a coordenadora, ela aproveitou que eu estava lá e tal. E aí, quando a gente chegou em casa... Você fala do padre assim, aí parece um genial aqui que vai querer a excomunhão do padre, né? Porque Cristo é amor e concórdia e tal, né? Não, a pessoa não sabe do assunto, não se intromete. E não lembra dos vendilhões no templo também, quando fala isso, né? Mas enfim... E aí, eu te cortei ou não? Desculpa. Não, porque aí a gente chegou em casa... uma festa, né? Quando a gente chegou em casa, o padre, parabéns, Guilherme. Mas aí o padre falou uma coisa importante também pra ele, que é o que eu ia falar, inclusive, pra Alice, que a Alice falou, vou fazer isso então. Aí ele falou assim, Guilherme, você só não pode começar uma briga, não foi? E aí você também complementou. Eu disse mais uma coisa pro Guilherme. Falei, agora o que você tem que tomar cuidado é com a sua vaidade. Isso. Por quê? Porque vai aparecer amigo pra você, você vai ver, tua moral na escola vai aumentar. Se você vacilar, isso vai comer você pela perna. E isso é satânico. Então você fique atento. Né? E ele ficou atento. Agora, a Cláudia fez uma pergunta muito boa aqui, certo? Eu tô vendo aqui. Ela perguntou o seguinte, o meu primo tá numa universidade pública, todos da turma dele usam droga e oferecem pra ele diz que já usou em casa e tá satisfeito. Ele tem medo de sofrer alguma retaliação porque ele não usa drogas. Ele tá certo de agir assim? Ou seria melhor ser corajoso e dizer que não usa? Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá errado. Sério? Acho. Ele tá tá muito muito errado. certo, Cláudia. Muito errado. Por quê? Porque é mentira. Sim, Fábio, mas na universidade você não tem como sobreviver se você não ficar... sabe, se você for... Não tem como você enfrentar. Na universidade pública... Oi? Na universidade pública que tá tomada por gente que tem essa mentalidade desse mundo que a gente tá falando aqui. Mas se for assim, por que o Guilherme não pode fazer bullying? Mas Pedro... Escuta, Pedro. Pai, ela tá concordando. Oxi. Ela tá concordando. Ela concordou? Tá doida, né? Eu Eu tô discordando dela, mãe. Eu falei, se fosse assim, o Guilherme... Por que o Guilherme não pode fazer bullying com os outros também? É Porque verdade. a escola tá tomada de... Desculpa, filha. Desculpa. Oxi. Eu concordando com ele. Não, eu acho que eu sou velho e eu tô bêbado de sono. A Cláudia tá falando de um caso muito específico. Claro. Tá falando É fácil da a gente universidade pública. Não interessa. É fácil a gente falar porque a gente tá aqui e não tá lá, certo? Sim. Só que muitos de nós, eu incluso, já vivemos no meio de gente drogada. Sim. Ou de gente vagabunda, ou de gente, sei lá, bêbada. Até eu. Sim, já me ofereceram, eu falei, não, muito obrigada. Então, a questão é a seguinte. Você sabe por que o aborto quase passou no Brasil até o 9º mês de gestação? Porque a gente... deixa, porque é em nome de... mas aí pode dar problema e tal coisa. Porque a gente vai se acovardando. Os valores estão se invertendo porque quem tem o que defender não defende. Certo? Outra, para começar, ele nem precisa desses amigos. Ele pode passar 4 anos de faculdade sozinho. Claro que não é a coisa mais gostosa, mas você vai vender o quê? Será que ele consegue passar? Todo mundo consegue. Você vai vender o quê? A sua dignidade ou o seu conforto? Tem que escolher. Porque ele não vai ficar sempre na faculdade, ele tem outros lugares pra ir também. Ele vai terminar a qualidade como, se ele se vender? Em qual a diferença disso, tipo, da faculdade pra escola? Porque pra vida, pro trabalho. Então, pra tudo. Porque se for assim, aí você pode ser amigo de... Ele vai entrar num lugar que todo mundo rouba daqui a pouco, entendeu? Ele vai, porque as pessoas roubam no seu trabalho. As pessoas roubam seus patrões com muita franqueza, com muita facilidade, com muita frequência. Às vezes não roubam o dinheiro, mas roubam o tempo, certo? Tem o cara que sai pra ir no banheiro e fica 40 minutos no banheiro, certo? Isso é ladrão. Ladrão, como é que chama? Tá roubando a empresa, certo? Ladrão, vagabundo, não tem outro nome, gente. Certo? O cara que,
tá precisando de 50 folhas de sulfite e tal, e pega lá, mas é pro trabalho da escola, assim, mas não é pra fazer, certo? O cara que tinha que trabalhar direito, atender o cliente com direção e tal, não faz. O que ele tá fazendo? Ele tá roubando, tá destruindo, você é um demônio, certo? Não faz por mal às vezes, é mal formado, ok, mas tudo começa nessas pequenas concessões. Tá bom. Então, vamos colocar aqui o caso do primo, então. Aí, beleza. Então tá, ele de repente viu o podcast aqui e falou, nossa, olha, uma história parecida com a minha, nem sabe, né? Mas aí ele vai falar, não, beleza, então realmente, tomei coragem, eu vou lá e vou falar então, quando alguém perguntar pra mim, vou falar, só não vai explicar que nunca usou, Tem que então. explicar, por que tem que explicar? É verdade, não tem que ele explicar. Ele está, no final das contas, Alice ou a Cláudia? Cláudia, ele tá tentando ter a aprovação dos outros. Mas de que outros? Cara, ele tá muito fudido se ele precisa da aprovação de um grupo de maconheiro. Entendeu? É vender muito barato uma coisa que não tem preço. Esse é o problema. Mas é difícil. Alguém uma certa vez disse, no mundo tereis aflições. A Maria Clara tá no final do ensino médio. É legal seu ensino médio? Eu, sinceramente... Não, tipo, é porque eu tô vendo aqui... É que tem coisas que a gente não pode falar, Sim, né? eu sei que é difícil pra você. O que dá pra falar? Não, porque... Cara, muitas vezes você tá em ambientes que as pessoas... Nem sempre vai ser droga assim, né? Inclusive porque, graças a Deus, a minha escola é um ambiente controlado nesse sentido. Mas... Assim, muitas vezes você tá em lugares que as pessoas... Elas vão querer te levar pra algum caminho de usar certas coisas, consumir certos conteúdos. Dançar certas músicas, vestir certas roupas. Então, difundir certas ideias. Objetos. E, tipo, não... sei lá, eu acho muito paia você ter que ficar... Você ficar com medo o tempo inteiro, porque, tipo, a vida dele... Ele deve viver com medo durante a aula, já que ele sempre fala isso. Mas medo do quê? De ele ser descoberto. Tipo, como é que a pessoa fica em paz se ela fica... não, porque eu também uso maconha. Viva a maconha. Tipo, sabe? É um estresse que não vale a pena passar. Olha, vou falar uma coisa. Os maconheiros orgulhosos e o cara que não usa maconha se escondendo. Que mundo? Então... Volta dinossauros, mano. Tem que cair um asteroide nessa porra. Não tem o que fazer. É assim, a Maria Clara tá sobrevivendo. Desculpa. A Maria Clara tá sobrevivendo à escola, gente. Não é fácil, não. Não, e outra coisa, a Maria Clara pode ficar um pouco constrangida aqui, mas ela grava um podcast, paciência, né? E a vida serve pra isso mesmo. Quantos alunos tem na sua sala? Entre 20 e 25. Com quanto você tem algum tipo de interação? Eu gosto de ter interação com uma pessoa. Certo. Além dos meus professores. Mas assim, que você tem uma interação dita saudável, vamos dizer assim. Com quantos? Percebe? Triste, né? É muito solitário a vida. Mas faz parte. Certo? O Guilherme, nosso filho, é, tanto quanto nós, católico. Certo? Ele é provado semanalmente, no mínimo. Todos os dias. Ele sofre intolerância à fé dele. Gente, o país é, teoricamente, de maioria católica. Ele, teoricamente, certo? Porque também é aquilo, se você não vai à missa dominical miseravelmente, você não é católico, né? É como você ser um vegano que come coração de frango. Né? Não, mas é só uma vez por mês. Então, mas que não dá... Não é. Mas tudo bem. Não, eu venho de uma família católica. Tá mais correta essa afirmação, né? Eu, por exemplo, eu não poderia dizer que eu sou tão católico, porque eu sou gordo. Se eu sou gordo, isso mostra que eu sou muito suscetível às minhas inclinações baixas, certo? Quer dizer que você faz bem de ir pra igreja, então. Isso, eu vou lá porque... Então, é por isso que eu vou pra igreja, pra deixar de ser tranqueira, né? Então, beleza. Então... Eu me esforço para ser um bom católico. Ok. Só para ficar claro, senão vão dizer, lá, agora ele acha que ele pode pagar de bom católico. Puritano. Assim. Não, gente, se a gente pegar aqui todas as falas do Sal, o que mais tem é o Fábio. Eu sou péssimo. Não, eu não sou péssimo. Não, sou péssimo. Mando te falar. Sou péssimo. Também não claro é que tanto. Não. Sou um cara bem esforçado, né? Mas... Tranqueira. Inacreditavelmente limitado, né? Muito limitado. Isso sim, isso é verdade. Agora, quando a gente fala disso, porque eu tava falando... Porque o nosso filho, todos os dias... Ele é provado. Sim.
Certo? Num país teoricamente de maioria católica, ele sofre intolerância religiosa. Certo? E de não cristão. Também, cara, e aí não é porque é na escola dele não, tá? Porque a escola dele é um lugar muito legal. Isso que nós estamos... Se ele estudasse em qualquer escola, ele ia ter esse tipo de coisa. Uhum. Certo? Porque é muito estranho. Muito estranho. Pô, como assim você é fiel a uma condução religiosa? E acontece a mesma coisa com crente que é discriminado porque, você só fala de Cristo, tudo isso, toda hora é Cristo, 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 pô, que chato. Então, beleza, né? Pedala a sua bike aí, cada um faz o seu, né? Beleza. Agora, não dá pra se livrar disso. Se você decidir ser uma pessoa decente nesse mundo indecente, vai ser difícil. É luta. Então, é o que eu falo pra eles já faz um tempo, né? Maria Clara, o Guilherme tenho falado mais recorrente, desde o ano passado principalmente. Estava com 11 anos, começou a ficar mais difícil. Mas é isso que eu falo pra eles. A vida do cristão não é uma vida fácil. Né? Cláudia, você é adorável, Cláudia. Fábio, São Tomás de Aquino era gordinho, mas não era pelas mesmas razões. E outra, ele era gordinho, mas ele fez a Suma Teológica. Uau! Certo? Eu não tô conseguindo escrever o livro que nós nos propusemos a fazer aqui. Então, ai, meu Deus. Mas é muita generosidade sua, né? Fazer essa... Muito obrigado, viu? Ai, Cláudia, como você é fofa. Como é que é? Não gosto da escola por causa disso, por causa da fé de uma escola católica. O Antônio é um querido. Agora, diga. Uma coisa, assim, eu sempre falo pro Guilherme, pra Cecília às vezes eu comento também de outra forma, né? Mas principalmente pro Guilherme, porque ele tá acho que naquela transição, assim, que a coisa começa a chegar no estopim. Cara, te prepara, vai ser muito ruim pra você. Muito. Porque, pra mim, eu tenho consciência de que, pra mim, demorou até o ambiente ficar um pouco mais hostil. Assim. Sim. Eu sempre me dei muito bem na escola, e não é que eu odeio também, gente, porque a minha mãe, ele falou, Maria tá sobrevivendo, tudo mais. Cara, eu sinto vergonha, sabe, quando eu chego a pensar em alguma construção, alguma frase desse tipo, ou quando alguém fala assim, porque como a gente tem que ser fraco, né, pra, que eu tô sobrevivendo quando a sua cruz é sua escola, né? Mano, sabe, eu fico lembrando de São José Luís Sanches Del Rio, né, que é considerado santo da Igreja Católica, mas independentemente disso, ele foi uma pessoa exemplar, né, ele era um baita cristão fervoroso, assim. E ele... Não lembro agora se ele era mexicano. Mas ele vivia em um país, assim, latino-americano. Lá no início do século XX. E teve uma invasão comunista que tava todo mundo, perseguindo os cristãos. Falando, se você não negar a Cristo, você morre. Você só tem que falar, morra Cristo Rei e tá liberado. Ele falou, viva Cristo Rei. Ele era novinho. Ele tinha 14 anos. 14? Ele tinha 14 anos. E, não, ele, trollava o pessoal. Pra ele parar de falar viva Cristo Rei, é isso? Não, ele tinha que falar morra Cristo Rei. Morra. Aí ele falou, viva Cristo Rei. Não é que eu acho que você falou que mandaram ele dizer viva. Não, ela falou certo? Eu que eu vi errado pra variar. Não. Acontece, velho. Mas, assim, ele foi um homem. Ele tinha 14 anos, mas ele foi um homem hiper forte. Ele lutou lá nas batalhas. Ele deu o cavalo dele pro líder da resistência, digamos assim. Porque ele falou, não, a resistência precisa mais de você. Vai lá, pega o meu cavalo. E foi nessa que ele foi preso. Torturaram ele até a morte. Pegaram lâminas, eles passaram no pé dele. E o moleque com 14 anos ficou firme. Toda hora eles ficavam perguntando, você não... Menino, nega, pelo amor de Deus. E, não vou, te manca. E, sabe, uma pessoa que confronta. Então, O que é a escola, né? O que é escola? Eu sei. Sabe? O que são as suas meninas malvadas, né? Não, porque, cara, eu imagino você como mãe, ouvindo os nossos relatos e tudo mais. É capaz que pra você seja mais difícil do que pra gente, inclusive, né? Sim. O que não atinge o coração de uma mãe como o padecer dos seus filhos. Sim. Mas aí, de novo, aí ela tem que pensar o seguinte, isso que eu aguento é bolinho, né? Vou pensar nas mães, porque a homônima dela, por exemplo, certo? Santa Mônica,
Aquilo era sofrimento, né? E a mãe do nosso Salvador. Pô, então, quando a gente coloca em perspectiva, sai daí, não é difícil, né? Agora, o problema é esse. Quando você decide fazer um caminho, o bullying, né? Nós começamos falando de bullying, mas nós vamos encerrar entendendo o seguinte. Se você for uma pessoa decente, você vai sofrer bullying. O Renato 38 fala, no Brasil, ele é mais um estado de direito ou um estado de exceção? No Brasil compensa mais ser gente séria ou ser vagabundo? Certo? O que você acha que você vai encontrar mais? Você vai encontrar mais vagabundo, mais gente torpe. Claro! Então se você ousar ser minimamente decente, você vai ser estranho. Você tem que estar preparado para ser segregado. Sim. Certo? Nessa hora, você tem que decidir se você vai dizer afasta de mim esse cálice ou se você vai abraçar a sua cruz. Enquanto a cruz do nosso... Eu não tô na pele do cara, eu não quero faltar com o que as pessoas chamam de empatia, mas não é, né? Mas eu não quero faltar com sensibilidade ao caso do primo da nossa irmã, da Cláudia aqui, certo? Mas enquanto for dizer pros maconheiros, falou, não, obrigado, mas por que não? Porque você é careta, você nunca fuma com a gente. Fala, deixa eu falar um negócio pra vocês. Banana tá comendo macaco, o poste tá mijando no cachorro. Eu não tô criticando vocês pelo que vocês fazem. Faz o que vocês quiserem, deixa eu fazer o que eu quiser. Qual que é o problema de eu não usar droga? Então. Certo? Eu sou um problema pra vocês? Claro que ele é. E aí? Ele constrange os caras. Porque ele é uma notícia presente, impertigada, de que dá pra viver sem. Sim. Certo? É aquela velha história, a piscina tá gelada, nós estamos presos aqui, vem pra cá você também. A água tá boa. Né? Então, enquanto as nossas cruzes forem essas cruzes, porque é muito fácil viver nosso tempo. Vamos, na moral, é um tempo muito esquisito, mas na moral, é muito fácil. É fácil. É muito fácil. A nossa vida tá fácil. Eu tava falando ontem nos meus stories, né, que eu queria chegar numa missa e tal. Ontem tinha missa às 7 horas em 2 igrejas perto de mim, da manhã. Tinha missa às 8 na Matriz, ao meio-dia. Depois às 3 em mais de uma igreja. Depois às 5 no Rosário e talvez tivesse em outras igrejas. Certo? Depois na nossa paróquia, acho que tem uma missa às 5 horas. Na quinta-feira. Tem missa, Não tem, agora é de só quarta, às 7 horas. Mas era de você você pode ir. Certo? Nossos amigos foram lá para Foz do Iguaçu. Tinha nós católicos, nossos amigos, né? Camila e Ernesto, que são evangélicos. Tinha igreja pra gente ir, tinha igreja pra eles irem. Acharam um monte de opções, todo mundo foi a gente escolheu. a que mais agradou. Tudo muito fácil. Deixa eu falar. Tem riqueza pra trabalhar, pra fazer. Tudo. Tudo dá pra fazer, então, na boa, não tem do que reclamar. Olha aqui que bonitinho. O Antônio, filho da Marília, mandou uma mensagem aqui pra gente, ó, que ela tá dirigindo e ele escreveu aqui, ó, que ele tá assistindo a gente. Um beijo, Antônio, pra você. Que bonitinho. Boa aula de jiu-jitsu, vai mesmo no seu jiu-jitsu, viu? Aprende tudo direitinho lá, tá bom? Você vai ficar bem fortão. Jiu-jitsu é Beijo, muito legal. Antônio. Seu pai e sua mãe vão te ensinar tudinho aí pra você enfrentar a escola. Jiu-jitsu vai é muito que vai, legal. Você arrasa que eu sei. Porque no jiu-jitsu você não precisa nem necessariamente bater no cara, você pode só imobilizar. Exatamente. Né? Aí papananá também, dá um sininho. Né? Fecha a passagem de ar, a mimir, acabou o problema. Ai, Fábio. Mas é isso. Não é isso? Como diria o Renato 38, não é isso? Ele vai aprender o quê? ainda. O quê? Renato 38 é uma figura. Eu gostaria também de adicionar aqui acho que talvez seja a minha última consideração do episódio. De todos nós. Então. Sobre essa questão de a gente ficar isolado quando resolve fazer a coisa certa, que é categórico. Se você resolver, acho que meu pai falou isso muito bem, né? Mas acho também importante que a gente não caia ali numa autodepreciação ou num certo pessimismo, que é muito fácil quando você tá nesse caminho, principalmente pra quem é mais jovem. Então eu também tento lembrar o Guilherme disso, sempre que possível. Você que se sente patinho feio, tem outros patinhos feios também. Então, se você tiver o mínimo de senso de liderança, você consegue montar a sua trupe de patinho feio, da galera que não fuma maconha na faculdade, sempre tem uns gatos pingados, assim, espalhados pela sua sala. E se você estiver atento e tiver ali o espírito da coisa mesmo, você consegue
encontrar um lugar pra chamar de seu. Mesmo nos lugares mais hostis, né? Então... A Maria Clara, por exemplo, na sala de aula dela, ela interage com uma moça, certo? Vocês acham que ela é uma jovem solitária? Não, lógico que não. Tem meus professores também, pô. Pessoas de outras salas. De outros lugares, Sim. da igreja, de outros estados, da Mônica. A Mônica tem as amigas do grupo Entre Nós, né? Do grupo da Araceli. Entre Baita nós, iniciativa. corrija, por favor. Não, mas é que você tem o Entre Nós sim. e o Entre Nós, né? Entendedores entenderão. E uma baita iniciativa da Araceli, né? Então, quando você pensa, por exemplo, num lugar montanhoso, certo? A gente que faz romaria sabe como é que é. Quando você está num lugar alto, certo? Você consegue descortinar aquele horizonte maravilhoso. Às vezes, não vai ter muita gente ali, certo? Mas no alto de outra montanha, de outra montanha, de outra montanha, talvez tenha alguém também. Por quê? Uma escalada para você ir para um lugar mais alto, ela é difícil, ela é custosa. Não é todo mundo que está disposto. Mas só quem sobe até lá é que vai conseguir ver aquela paisagem, tá mais perto do céu e compreender um pouco melhor a beleza que vem do alto. Mas a gente precisa lembrar que o alto da montanha é frio e solitário. Em última análise, a gente sempre é sozinho para fazer o que tem que ser feito. A gente sempre é sozinho. Mesmo quando você é casado, quando você tem família. Esse é o desenho da vida. Mas é uma solidão de quem nunca está efetivamente sozinho. Então a gente deseja que você saiba viver bem isso aí também. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.